Sabe aquela ideia que soa quase como mágica? A de que só por dar nome a um problema, a gente de repente ganha poder sobre ele? Pois é, essa é a promessa bem sedutora do tal efeito Rumpelstiltskin. Vamos mergulhar nisso e ver o que tem por trás dessa história. A teoria, que vem lá de um conto de fadas, basicamente diz o seguinte: o simples fato de receber um diagnóstico, um nome para o que se sente, já traz um alívio, um benefício terapêutico sem precisar de nenhum remédio ou intervenção. Ou seja, o rótulo, o nome, seria parte da cura. Essa é a frase que resume tudo. É a base de um artigo que apresentou isso como um fenômeno médico que a gente teria deixado passar. É uma ideia poderosa, né? E, vamos combinar, bem atraente. Mas, será que ela se sustenta quando a gente olha de perto? E é exatamente aqui que a nossa conversa muda de tom. Agora a gente deixa de lado o encanto do conto de fadas para começar o que a gente pode chamar de uma autópsia intelectual. Vamos testar os fundamentos dessa teoria. Essa citação aqui, ela é bem direta, quase uma declaração de guerra. E essa abordagem é a alma do pensamento crítico. Para a gente entender por que esse ceticismo todo é tão necessário na ciência, vamos fazer exatamente isso, examinar, um por um, cada pilar que sustenta o tal efeito Rumpelstiltskin. E aí vem a primeira pergunta, a mais básica de todas, que qualquer pessoa com um pingo de curiosidade científica deveria fazer. Tá, mas qual é a evidência real para esse efeito? Onde é que estão os dados que provam uma afirmação tão forte assim? Pois é, quando a gente vai procurar as provas, o interessante é ver o que está faltando. O artigo que propõe o efeito não tem um único ensaio clínico randomizado, não tem dados quantitativos originais e nem mesmo uma definição clara de como medir esse efeito. Ele foi todo construído em cima de revisões narrativas, de histórias, que, na hierarquia da ciência, é a base da pirâmide. Ou seja, na melhor das hipóteses, isso é só uma hipótese. E essa falta de evidência robusta já nos joga direto na primeira grande falácia lógica do argumento: confundir correlação com causalidade. O artigo assume que o alívio sentido vem do rótulo do nome do diagnóstico. Mas e se o alívio vier de todo o processo que levou até ele? Da escuta atenta do médico, do exame clínico detalhado, da validação do sofrimento. O artigo foca no nome, mas esquece de todo o ritual terapêutico que vem antes. Agora vamos virar o disco e olhar o outro lado da moeda. O lado sombrio que o artigo original mal menciona. Os danos, muito reais e bem documentados, que um rótulo diagnóstico pode causar. Porque, veja bem, nomear algo nunca é um ato neutro. Pode levar a um sobrediagnóstico, que é quando variações normais da vida viram doença. Pode ofender, com rótulos que as pessoas sentem como um insulto. E pode criar o efeito nocebo, que é quando a pessoa internaliza as limitações do diagnóstico e passa a viver de acordo com elas. E para que esse papo de dano não fique só na teoria, olha só para esse número. Um estudo clássico mostrou que 93% das pessoas acharam ofensivo ouvir que seus sintomas estão na sua mente. Isso aqui torna o dano bem concreto, não acha? Os pesquisadores chegaram a criar um conceito para medir isso, o número necessário para ofender. E eles descobriram que para alguns diagnósticos, como fraqueza histérica, por exemplo, basta você diagnosticar 2 pessoas para que uma delas se sinta ofendida. Isso mostra o tamanho do impacto que um rótulo pode ter. E é aqui que a gente tropeça na segunda grande falácia lógica do argumento, a generalização apressada. O artigo pega uma ideia que talvez até fizesse sentido para condições mais leves e a projeta para toda a medicina. Só que receber um diagnóstico de Alzheimer ou de câncer não traz alívio, né? Traz devastação. Aplicar uma regra tão específica a um universo tão vasto é um erro primário de lógica. O que nos leva à próxima pergunta. Depois de ver tudo isso, fica a dúvida. A gente está mesmo diante de um fenômeno novo ou só estamos dando uma roupagem bonita, um nome poético, para conceitos que a psicologia já conhece há muito tempo? A questão, no fundo, é essa. O tal efeito Rumpelstiltskin é realmente algo novo ou é só um outro nome, mais sofisticado, para o velho e conhecido efeito placebo, especialmente aquele que vem do contexto da relação terapêutica? Porque a psicologia, há décadas, já fala sobre o poder da expectativa, sobre a teoria da atribuição, sobre o enquadramento narrativo e sobre o próprio efeito placebo. Todos esses conceitos já explicam muito bem por que o encontro clínico pode aliviar, sem a gente precisar inventar um termo mágico para isso. E aqui a gente chega no ponto central da crítica. Dar um nome poético para um fenômeno que já é conhecido e bem descrito não é um avanço científico. O nome disso é inflação conceitual. Em vez de trazer conhecimento novo, só adiciona mais um jargão, criando uma falsa impressão de novidade.
É uma falha de rigor, não uma descoberta. Então vamos lá. Depois de toda essa desconstrução, vamos agora sintetizar as lições mais importantes disso tudo, pensando com a cabeça de quem realmente lida com pessoas no dia a dia. E olhe, este slide aqui resume a nossa discussão de uma forma brilhante. De um lado, a lição bonita, sedutora, do artigo original. Do outro, o contraponto, o olhar crítico e rigoroso, onde o artigo diz que o poder está no nome, a crítica responde não, o poder está no processo. Onde o artigo foca no alívio, a crítica lembra daquele princípio básico. Primeiro, não causar dano. É a elegância da metáfora contra o peso da evidência. E essa é a lição final, a ideia que precisa ficar. O efeito Rumpelstiltskin é, sem dúvida, uma metáfora elegante. Mas na prática clínica, e principalmente no pensamento científico, a gente nunca pode deixar a beleza de uma metáfora tomar o lugar do rigor da evidência.